E pedir para você se apresentar para o pessoal num primeiro momento, quem é o Paulo, né? Além de Maravilha. pai, marido, amigo, esse estudioso desde que nasceu, eu imagino, Paulo. Ou você está me enganando aí já e não era tão Engano, estudioso assim. engano bem, viu, Dani? Na verdade, comecei a gente faz aquilo que mais nos interessa, né? Então, quando a gente entra nessa área, nesse mundo da otorrinolaria, é que eu me encontrei, e eu confesso para todos aí que a minha dedicação maior é para isso, e meus estudos estão voltados para isso. Eu sempre, quando eu dou cursos, eu falo que vocês nunca me vão falar sobre outro assunto, né? O meu assunto de interesse é esse, o meu foco de estudo é esse, e é por isso que a gente está aqui falando mais uma vez sobre outro assunto que envolve essa área, tá? Então vamos lá, Dani. Primeiro queria agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Nós temos aí colegas da Latinoamérica, procurarei falar um pouco mais despacito. Também temos amigos de fora aí, né? Que eu estava ouvindo seu bate-papo aí, tem colegas da Dinamarca, então eu fico muito lisonjeado aí pela presença de todos. Já coloquem nas redes sociais de vocês, por enquanto, que está tendo este momento, para ajudar a gente na divulgação e para a gente conseguir encher bastante essa sala aqui e dar oportunidades a todos para participação deste evento, tá? Isso, a Bom, eu Carla sou... está te avisando que ela vai estar escutando enquanto está atendendo. A vida é E assim, eu cara. vou pedir para o pessoal que está aqui, colocando no chat de onde é que vocês são, e depois eu vou lançar aqui uma Maravilha. enquetezinha também, tá bom? Muito bem. Então, assim, Dani, eu sou Paulo Rocha, tá? Eu sou fisioterapeuta, como você disse, né? Sou pai aí do Thales e da Nicole, sou marido da Ayla, filho do meu saudoso Paulo Rocha, o verdadeiro Paulo Rocha, né? E da minha mãe, Adair. E eu sou fisioterapeuta formado pelas Faculdades Salesianas de Lins em 2001, hoje, então, unisalesiano, né? E a partir daí eu tenho formação também em terapia manual e postural pela Unicesumar, aquele instituto do Chiguene, né, do Afonso Salgado. Então eu fiz a pós-graduação naquela época com ele. E depois eu entrei na área mais da fisioterapia gerontológica. Foi minha primeira oportunidade profissional, né, trabalhar com estágio supervisionado na fisioterapia gerontológica. E daí vem a minha motivação para a gente falar sobre as tonturas, né? Porque a cultura a gente sabe que é um assunto muito presente no idoso, envolve o equilíbrio corporal. Então, eu foquei nessa área de idosos, né? Fiz mestrado e doutorado em saúde coletiva na Unesp de Botucatu, tá? Trabalhei em diversas instituições de ensino superior pelo estado de São Paulo, tá? E hoje eu trabalho na FAI, que é o Centro Universitário de Adamantina, em Adamantina, interior do estado de São Paulo, e também trabalho para a Faculdade de Medicina de Marília, onde lá eu ministro aulas no stricto sensu, né? Ou seja, para mestrado, tá? Então, essas duas instituições de ensino superior que eu trabalho atualmente. Além disso, né, eu tenho, desde 2017, Ai, ai. Será que o Paulo travou? Me sinalizem aí se vocês estão me escutando ou eu que não estou escutando ele. Ah, tá. Então é isso. O Paulo deve ter travado, já já ele volta aqui com a gente. Mas ele é um grande entusiasta, né, da fisioterapia, atua na parte de docência, faz pesquisa, publica de maneira nacional, internacional, e ele, nesse projeto que ele organiza, que é o Vertigo, ele vira e mexe, publica, né, conteúdos dele, tanto no, eu vou colocar aqui o arroba dele, a maioria já conhece, mas é o arroba Paulo Rocha Físio.
A Cássia está dizendo que fez em 2019 e, e já acompanha o trabalho dele. Ah, olha só! Já foi também, a Maria Helena já foi aluna dele, então já conhecem a competência do Paulo, né? É, Araruama também, o Luiz, que está me acompanhando, também já foi meu aluno em Belo Horizonte. E enquanto isso, a gente vai se apresentando aqui. Eu quero falar um pouquinho desse projeto que ele faz. São profissionais, alunos e professores de diferentes cursos, o Vertigo. E eles, então, aplicam, né, protocolos de reabilitação vestibular, mas também conseguem fazer exames nos próprios pacientes que participam desse programa na universidade, eles conseguem publicar dados longitudinais em relação ao incremento do equilíbrio, por exemplo. Bem-vinda, a Fábia de Santa Fé do Sul. A Maria Helena é do Paraná. De que cidade, Maria Helena? Eu moro aqui pertinho de Londrina, em Ibiporã, na Grande Londrina. Depois você me escreve aí, de onde é que você é. Arapongas, aqui pertinho. Então, se uma hora dessas quiser vir aqui na clínica, o meu consultório fixo fica em Biporã mesmo, que é onde eu estou agora nesse momento, mas eu também atendo em Londrina, num cowork médico e de saúde, e também numa clínica em Londrina, né? E trabalho também há muitos anos na fisioterapia vestibular. As minhas primeiras publicações foram em 2003, então já tem 20 anos aí que também na universidade nós sempre desenvolvemos pesquisas. Hoje não estou mais na faculdade de graduação, né, na UNC, pedi demissão para me mudar aqui para o Paraná e agora estou aqui há 1 ano e 8, 9 meses. Então, só nos cursos de pós-graduação e nesses cursos que nós organizamos, eventos que nós organizamos, no sentido de levar mais conhecimento, né? Uhum. Beleza, Josileide. Obrigada. Ela está avisando que o Paulo teve um probleminha lá com a conexão. Antes mesmo da nossa reunião aqui, nós falamos um pouquinho e antes ele estava tudo ok na internet, mas agora deu um probleminha lá. Mas enfim, a gente vai conversando um pouquinho. Bom, uma das perguntinhas que eu fiz, eu já vou lançar para vocês agora, que vocês já estão aqui, tá? Eu vou mandar aqui para vocês, vocês vão receber agora na tela de vocês, se vocês estão formados em fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, ou estão cursando fisioterapia, ou cursando outro curso, né? Podem me respondendo para a gente conhecer mais vocês. 6 de 6 que já responderam fisioterapia, 1 de 7 o médico ou médica, e vamos respondendo aí para a gente ter um perfil de vocês. E eu vou aproveitar e falar um pouquinho mais sobre a reabilitação vestibular, né, no uso das manobras, das VPPBs, e vamos conversando sobre esse tema do encontro de hoje, enquanto o Paulo não retorna, tá? Então, ok, mais um pouquinho. Nós temos, então, 7 respostas. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos em 12. Quem puder responder aí para nós, vai ser um prazer poder trabalhar com vocês agora, hoje à noite. E já já eu encerro, então. Aí, mais um respondeu, fisioterapeuta também.
Eu vou encerrar para sair da frente de vocês. Quem já respondeu, eles que já saem da frente. Ah, mais um respondeu aí para nós, muito bem, tá? Mas a grande maioria, então, fisioterapeutas, né? Beleza. Vou pôr aqui o print, então, da nossa tela. Beleza. E aí, vocês agora estão acessando os resultados, né? Como a gente viu, 89%, que são 8 de 9 fisioterapeutas e um médico aqui no nosso grupo, tá? Bom, ok. Quem aí já está habituado a atender pacientes com VPPB? Então, nós vamos conversar um pouquinho. O que que é VPPB? Essa vertigem posicional paroxística benigna é uma vertigem clássica e que tem uma incidência muito alta nos nossos consultórios. E, Paulo, bem-vindo de volta. Dani, voltei, peço Sim, desculpas aqui no Contratempo. O tá pessoal está tudo acompanhando bem. comigo no Instagram, acompanhando todo o perrengue aqui. Eu tive um Tá, probleminha na minha fonte de computador nesse final de semana, inclusive, nos últimos slides do meu curso. E quem está aqui no curso viu que no finalzinho, né, tinha outro problema, tá mas agora deu tudo certo, bem. conectei novamente, tá? A Sim, tá Ana está tudo aí. certo. Aqui. Nós já colocamos uma enquete e nós temos Que aqui bacana. 90% de fisioterapeutas e 10% de médicos. Nós temos um médico, uma médica aqui conosco, tá bom, Paulo? Sejam Então, bem-vindos. bora continuar a tua Bora lá. apresentação. Eu falei um Eu pouquinho já do vou. Vertigo. Que bacana. A Dana já sabe tudo. A Dana já está por dentro. Eu vou compartilhar aqui. Como caiu minha energia, eu vou só abrir a apresentação novamente. Eu compartilho com vocês. A gente já não Sim, perde tanto tempo logo nesse começo aí. tudo certo. E já já eu lanço uma pergunta, então, de novo, sobre a, a experiência deles com tratamentos de VPPB, tá bom? Daqui a pouco. Pode ir começando ali a Ótimo. apresentar, Paulo, e aí depois, no Tudo momento bem. oportuno, a gente coloca de novo, tá? Tá, estou esperando aqui abrir a apresentação, mas por enquanto a gente vai conversar. Tá? Então, continuando, né, a apresentação enquanto abre aqui os slides, tá? Eu atendo em Marília, no interior do estado de São Paulo. Eu tenho um consultório onde, desde 2017, mais ou menos, a fisioterapia vestibular me deu este presente, que o sonho de clinicar, né? Como eu comecei muito cedo na academia, eu eu sempre tive vontade de abrir um consultório, uma clínica, com a oportunidade de clinicar, né? E quem me ofereceu essa oportunidade, quem me realizou esse desejo, esse sonho, né? Foi a fisioterapia vestibular. E aqui hoje eu tenho um consultório onde eu atendo estritamente pessoas que sofrem de tontura. Então, aqueles que chegam para o consultório com outras demandas clínicas, né, eu encaminho para os colegas, né, tenho bons colegas da área, colegas médicos, inclusive, fonoaudiólogos, outros fisioterapeutas com outras competências, e eu faço os encaminhamentos aí, mas para mim o que me interessa é o manejo clínico da tontura. Eu até falei para uma paciente ontem sobre isso, né? Falei que eu tenho uma dedicação muito grande para entender os tipos de tortura, e dentre elas, vamos falar um pouco mais hoje sobre a GTTB, né? Para tentar ajudar as pessoas aí com um pouco mais de competência sobre o assunto, né? A gente vê hoje muita fragilidade quanto à competência no atendimento das torturas, né? Então, a gente oferece essa possibilidade de cursos, né, nessa modalidade online agora mais recente, mais novo para a gente, mas a gente viaja bastante por aí também. E eu estou vindo de 2 semanas aí bem corridas, né? A gente esteve lá, né, Dani, nossa pós-graduação em fisioterapia vestibular.
em Curitiba na semana passada, né? E esse final de semana agora eu tive uma turminha muito bacana, onde eu tive a oportunidade de rever antigos alunos da graduação que fizeram inscrição, né? E conhecer também outros profissionais incríveis aí da área, é, é, que inclusive tem gente de Marília. Então foi muito bacana esse final de semana. E a ideia realmente foi essa, né? Trazer competências para as pessoas para fazer um atendimento mais adequado para as pessoas, tá? E nosso objetivo hoje é esse também. Deixa eu só ver aqui que está abrindo. Vamos lá. Deixa eu ver se já aqui está aberto. Já vou lançar então, Paulo, a enquete 2 nesse Pode tempinho. lançar. Tá Manda bom. bala. Vai que, Vamos lá, como pessoal. ele desligou de uma vez aqui, tá meio preguiçoso para ligar. Tá tudo bem, tá tudo certo. Uhum. Um perfil que eu já estou vendo aqui e dando spoiler de pacientes, pessoas que, profissionais que não atenderam ainda, alguns, ou atenderam de 1 a 10 pacientes, já atendeu de 11 a 30 pacientes também, e um pessoal mais experiente aí que já atende há mais de 2 anos também. Vamos já respondendo aí para a gente ir conhecendo o perfil, até para o Paulo mensurar como é que ele vai aprofundar o conteúdo. Eu apro... Exatamente. Eu pedi para até para Dani, para a gente ter esse conhecimento, né, Dani, de quem que era o nosso público, porque assim, gente, eu vou começar falando isso que faz parte dos meus princípios, né? E eu falo também um negócio que eu sou muito crítico quanto a isso, né? Este curso, tá, que está oferecido no dia 21, ele é um curso que, para mim, ele serve para dois públicos específicos, tá? É um público de pessoas que já fizeram curso de capacitação e, portanto, já atendem na área, tá? E querem uma atualização, né, quanto às manobras, querem entender um pouco mais sobre tudo isso, e aí vale, né, um curso online para complementar aí os conhecimentos, né? E também para aquele público que não conhece nada sobre o assunto, está ingressando na área e quer uma primeira informação para depois ele buscar cursos presenciais. Então, a gente frisa, né, Dan? Acho que é super importante falar isso, e nada substitui a formação para fisioterapia ou para questões práticas, né? Já que temos médicos também, devemos aí logo, logo ter alguns fonoaudiólogos, nada substitui cursos práticos, tá? Então, a gente promove cursos práticos também, a gente está com uma demanda muito grande de cursos práticos, por isso que eu tenho insistido com a Dani que vale a pena a gente partir para uma modalidade alternativa, que seria, no caso, da modalidade online, porque a gente não consegue estar a todo momento, né, Dani? E nem a todo lugar. Então, a gente tem uma vida, né, Dani, que você aí tem a questão familiar, e tudo isso, né? Então, isso acaba influenciando muito quando a gente viaja muito. E essa possibilidade que até a pandemia trouxe para a gente de cursos online, né? Formações acabam ajudando bastante a gente a se capacitar nessa modalidade. Então, é bom, importante a gente comentar e frisar isso para vocês, tá? Não, nada substitui o curso online, o curso presencial, tá? Bom, Vamos isso lá. mesmo. Eu só estou vendo aqui, nós já estamos vendo a tua tela, Ah, porém já? ele não está no modelo de apresentação de slides, ele está ainda no Vamos modelo ver. aberto, tá? Isso, eu vou colocar no modelo de apresentação, vocês me falam por aí. Eu acho que você vai ter que parar de compartilhar e depois você volta a compartilhar ele como apresentação, tá? Deixa eu ver, então. Eu paro de compartilhar. E Isso. aí, apareceu? Tá para você? Apareceu.
Certinho. Isso aí. Muito bem. Gente, então agora a gente vai começar, tá? Vamos começar a conversar, então, Isso. sobre Vou o que eu incentivar o preparei para pessoal vocês. aí fazendo perguntas no chat. E aí, conforme vai dando as dúvidas ali, o Paulo vai fazer uma palestra assim que atenda a todo mundo, trazendo novidades e também refrescando aí. Nós temos uma quantidade de pessoas, então, que atendeu no máximo 30 pacientes, é a grande maioria, tá, Paulo? Embora nós tenhamos dois bem Muito mais bem. experientes, que de 2 a 3, 5, 10, 15, 20 anos aí atendendo, tá? Mas realmente o público está, alguns que nunca atenderam e alguns que atenderam até 10 pacientes e também que atenderam mais do que 10 até 30 pacientes, tá bom? Muito bem. Vou fechar aqui meu Então, microfone. tá ok, Dani. Vamos lá, gente. Eu já fiz a apresentação, tá? Se tiver alguma coisa alterada nos slides, você me fala, tá, Dani? Pode abrir o áudio, por favor. Vamos lá. Então, vamos falar sobre a VPPB. Primeiro de tudo, né? O que vem a ser a VPPB? O próprio nome já diz, né? Nós temos uma vertigem, tá? E que, no caso, acaba sendo de posicionamento. É vertigem posicional, tá? E, portanto, essa vertigem posicional, ela acaba sendo paroxística e benigna. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu dividi com os colegas essas argumentações numa outra oportunidade, tá? Enquanto eu vou falando, eu vou até tirar o meu compartilhamento, porque eu estou tendo um delay aqui. Hoje é dia, né? Mas tudo bem. Peço a paciência de todos, tá? Enquanto eu converso com vocês. Então, eu falo que a vertigem, ela acaba sendo de posicionamento, acaba sendo paroxística e acaba sendo benigna. Mas vocês aí, a Dani me trouxe agora que a maioria atende pacientes com VPPB. Toda vertigem que vocês atendem de posicionamento tem característica paroxística? Pensem comigo, né? Eu falo para vocês que não, né? Eu falo para vocês que quando a gente pega uma cupulolitise, nós não temos um paroxismo, né? O que vem a ser o paroxismo, Paulo? Me lembra aí. Paroxismo é quando você deita a pessoa e durante o deitar, ou até mesmo na posição estática lá embaixo, né, de posicionamento, essa pessoa ela vai apresentar um sintoma decorrente do desalojamento dos cristais da mácula do utrículo, né? E a partir daí ela vai experimentar uma vertigem que ela aumenta de intensidade, isso acompanha o nistagmo, e ela também, conforme os cristais, as autocônias, elas se acomodam no fundo, né, do canal, nós temos a diminuição do sintoma. Por isso que ela vem ser paroxística, né? Só que aí você percebe que esse termo ele é mais adequado quando nós falamos de cupulolitise. Então, desculpa, de canalitismo. Então, para uma canalitismo, tudo bem a gente falar que a vertigem ela é posicional paroxística, ela é posicional e paroxística, tá? Só que para a cupulolitise, eu sou muito crítico, tenho escrito, inclusive, tenho compartilhado com alguns colegas os meus pensamentos, né, sobre essa questão aqui, ó, dela ter início e término abrupto, né, no sentido de que cupulolitise, elas são persistentes. Eu deito a pessoa e ela se mantém ali com vertigem do início até o fim. Então é um nome que eu não gosto. VPPB, particularmente, é um nome que eu não gosto. E ela é benigna, tudo bem, mas nem toda vertigem de posicionamento ela é benigna. Nós sabemos, vamos abordar muito bem isso no curso, que nós temos o mascaramento, né, da VPPB também para condições centrais, né? Então, a gente vai tentar abordar isso no curso também. Como que eu diferencio uma VPP benigna e uma VPP, né, central, né? Então, tem que ter critérios para isso, tá? A gente sabe que nós temos no nosso tronco encefálico e também no vestíbulo cerebelo, né, neurônios que organizam
a estabilidade do olhar na posição excêntrica do olhar, né? E, portanto, se nós tivermos complicações nesse âmbito, né? Nessa localização, nós teremos também nistagmos que foram provocados e que nem sempre são nistagmos típicos, são nistagmos benignos, tá? Então, eu falo que talvez o nome correto, né, para isso humildemente falando, né, é o que eu estou escrevendo aqui, onde eu acredito que o nome correto seria uma vertigem por desalojamento de debris utriculares. Então, se eu tenho uma vertigem que foi provocada pelo desalojamento de otocônios da matriz utricular, aí sim, se ela é paroxística ou se ela é persistente, se ela é posicional ou de posicionamento, são outros detalhes, né? Eu falo que é importante saber o motivo, a motivação desses cristais estarem desalojados. E aí temos a vertigem de posicionamento, de posição central, como eu já disse anteriormente, e por aí adiante, tá? Então, eu estou escrevendo esse material, não quero dar tanto spoiler para vocês, porque eu acho que ele vai ganhar um peso maior depois que nós tivermos aí uma, uma, é, uma publicação científica. Não científica, porque isso não tem ciência, isso é mais num pensamento mesmo, talvez entraria no editorial ou alguma coisa nesse sentido para gerar reflexões, tá? Isso aqui não tem nada de científico, é mais para trazer mesmo para o cenário aqui, para a gente conversar depois um pouco mais sobre isso. Tudo bem? E aí, uma pergunta que todos os pacientes de vocês fazem, e os meus também. Por que acontece? Por que que a pessoa ela tem vertigem posicional paroxística benigna, né? E aí eu falo para os meus pacientes que nós temos várias possibilidades. Eu fui ano passado, pela primeira vez, num evento fantástico lá em Porto Alegre, que foi o Disney Expert. E eu tenho alguns pacientes que recorrem muito com o BPPB. Tem pacientes que você faz a manobra e você nunca mais vê na vida. E esses pacientes estão infelizes e acabam recomendando vocês, né, no caso eu, para outras pessoas, né, porque foi um tratamento rápido, altamente eficiente, que tirou uma limitação muito grande da pessoa e todo mundo gosta quando você é bem atendido e tem um tratamento altamente resolvido. Mas tem aquelas pessoas que voltam 2 vezes por ano, aquela pessoa que voltam uma vez a cada 2 anos. Eu tenho uma paciente, coitada aqui, a cada 2 meses ela está de novo no consultório e a gente está estudando o caso dela mais à parte, porque pode ter uma má formação aí, né, labiríntica ou algum outro tipo de condição que merece uma avaliação mais individual, mas tem muitas possibilidades do que o porquê esses cristais do álcool. E eu peguei o microfone do Disney Expert no ano passado e eu fiz a pergunta, né, para a bancada aí de grandes profissionais médicos, né, para eles falarem para a gente um pouco sobre os motivos. Pegaram o microfone e o que falaram para a gente? Paulo, não sabemos, né? Então, é uma dúvida realmente, né? Mas a gente sabe que tem algumas informações que a gente pode suspeitar da causa, além da idiopática, que é uma que a gente não sabe realmente por quê, para tentar entender um pouco mais num paciente ou outro, até mesmo para ele se municiar de informação, até para ele tentar fazer algo, né, que não leve novamente ao desalojamento das outras, tá? Então, eu vou trazer para vocês esses slides aqui, são um ou outro slide que eu estou trazendo para vocês da própria apresentação do dia 21, tá? Então, mais uma vez, convidando vocês aí. No dia vai ter muito mais informação. Hoje é só um spoiler, hoje é só um detalhe para vocês sobre o que vai acontecer lá, tá? Primeiro, eu já falei para vocês, a BPPD ela pode ser idiopática, ou seja, nunca descobriremos, né? A literatura traz a questão do traumatismo crânioencefálico, ou seja, concussão. Bater a cabeça pode fazer com que os cristais que estejam mais próximos da mácula do outrículo, né, mais acomodados na membrana otolítica, eles, né, sofram um deslocamento abrupto e, portanto, saia
para um ou mais canais. Talvez seja uma das grandes causas de VPPB de canal anterior. Já falar muito sobre canal anterior também. Canal anterior é muito difícil de acontecer. Eu falo para os meus alunos que canal anterior ela é possível, mas ele é muito inviável. Então eu falo assim para meus alunos, né? Eu tento ser o mais didático possível para todo mundo conseguir entender. Eu falo assim, quando você olha para baixo, né? O paciente ele deita a cabeça para trás. Então, quer dizer, quando você olha para baixo, você vê um baita de um túnel, né? É fácil os cristais caírem por esse túnel ali embaixo. Agora, quando você deita para baixo e você tem que, além, né, de vencer a gravidade, subir 2 andares para cima, né, para me cair lá no interior, é possível? É. É viável? Não é inviável. Então, eu falo que pacientes que cursam com traumatismo crânioencefálico e apresentam BPPB de canal anterior, talvez seja essa a grande e única justificativa de BPPB para canal anterior, tá? Eu tive uma paciente este ano, tá? Uma idosa super ativa, né, com mais de 80 anos, e ela chegou para mim com uma crise aguda de vertigem, o filho dela agendou, e no mesmo dia que ela apresentou o sintoma, ela foi para o meu consultório, e na prova de posicionamento, ela mostrou um canal anterior. Eu dei 3 passos para trás, abri os olhos, porque eu falei, não é possível, uma pessoa com 82 anos, com uma crise aguda de vertigem, com um nistagmo batendo, né? No caso, né? Downbeat durante a prova de Digital Park, eu falei, muito provavelmente que isso seja central. Só que não, né? Quando depois eu fiz a manobra de Iacovino, eu vou trazer para vocês hoje um pouco mais sobre as atualizações das manobras, né? Ela se recuperou no mesma semana ela voltou sem vertigem, sem problema nenhum. Ou seja, eu tive uma VPPB de canal anterior e sabe como ela conseguiu isso? No jump. Lá na academia, ela sempre fez atividade ali no solo e naquele dia o instrutor colocou ela no jump. Então, para mim, a única justificativa que fez esses cristalzinhos, os tocones, saírem, né, da mácula e subirem 2 andares para cima, para cair para cima, foi ela fazendo um movimento de jump, tá? Então, eu falo que o traumatismo crânioencefálico e esses movimentos mais abruptos, né, podem estar levando também ao deslocamento dos cristais, tá? Temos também distúrbios vestibulares, a gente sabe que tem a doença de Meniere, o próprio diagnóstico de labirintite, é um esforço que a gente faz muito grande, né, para desmistificar o diagnóstico de labirintite. Eu falo que é um negócio terrível no sentido de que ele diminui a complexidade do problema, ele diminui as possibilidades diagnósticas e ele diminui a possibilidade terapêutica adequada para o tratamento dessas disfunções. Então, se tiver uma labirintite, realmente, claro que a gente vai trabalhar conjuntamente com a equipe interdisciplinar, com os médicos que dão esse diagnóstico, acompanham esse paciente. Ele precisa de remédio, mas a gente faz o paralelo, né, sobre a função, mas é muito inviável o diagnóstico da labirintite, que pode provocar também o desalojamento dos cristais. Neurites vestibulares e todas as outras condições podem levar, tá? Distúrbios centrais, já falei para vocês, né? E aí nós não temos, talvez, uma VPPB paroxística e benigna, né? Talvez seja outras condições que eu já falei para vocês que eu questiono muito essa terminologia, eu acho que vale uma reflexão para tentar adequá-la. Temos mais condições aqui, vamos lá, muito bem. Infecção, né? Então, o quadro de uma neurite vestibular pode fragilizar também e desalojar cristais. Nós temos doenças metabólicas, o diabetes, o próprio enxaqueca, que eu já falei, o envelhecimento propriamente dito, e tem 2 condições aqui que eu quero parar um pouco para conversar com você. Primeira é alterações do metabolismo ósseo, né? Eu vou falar muito para vocês. Eu falo, Dani, que a gente aprende muito um pouquinho que sumiu aqui a minha. Eu falo que a gente aprende muito quando a gente assume um compromisso de dar um curso, né? De dar uma palestra, uma coisa nesse sentido.
Peço desculpa, gente, eu tô meio gripadão desde domingo, tá? Por isso que minha voz tá meio rouca, por isso que eventualmente eu vou tossir. Então, peço já desculpas para vocês. Então, eu falo para vocês que eu estudei bastante nesses últimos meses sobre o GPPD para entender um pouco, né, do metabolismo que envolve a formação das mitocôndrias, o que envolve a patogenia, né, da realização aí das fraturas e formação de debris. Então, a gente vai trazer detalhes para vocês sobre como que acontece esse processo de degeneração otoconal para que esses debris, que são pedaços menores, né, de otocônias, fiquem soltos e mais susceptíveis a serem desalojados para canais semicirculares. Então, a gente vai trazer muita informação para vocês, né, sobre como que o metabolismo ósseo fragilizado pode levar a alterações do cálcio e, eventualmente, das otocônias, para que as pessoas tenham uma predisposição maior ao desalojamento dessas otocônias. Tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso para vocês no nosso evento. Tá? E o decúbito prolongado no leite. Saiu um estudo chinês durante a pandemia que eles avaliaram a prevalência de PPD em pessoas durante a pandemia. E eles verificaram hábitos de vida dessas pessoas. E eles perceberam que pessoas que ficaram mais tempo deitadas na pandemia tiveram muito mais recorrência do que pessoas que tiveram uma vida mais ativa, mesmo durante a pandemia. Então, uma coisa que eu falo para o meu paciente é que o adequado é que ele deite para dormir. Ficar muito tempo deitado em casa, ainda mais sem travesseiro, né, acaba sendo algo que pode estar contribuindo, né, para um desalojamento maior desses cristais. Então, uma recomendação que eu passo para todos os pacientes pós-manobra é um travesseiro, não precisa ser dois, né? Paulo, o meu travesseiro é muito grande, já, eu uso dois, falo, não, isso aí vai machucar o seu pescoço. Então, que seja um travesseiro ali que seja um pouco maior. Então, isso ajuda bastante. E, por fim, aqui, trazendo para vocês, eu trago também, vamos lá, outra causa, né? Então, eu falo do aspecto sazonal. Eu gosto bastante do estudo do Zorzuma, onde ele fez essa coorte, né, sazonal, onde ele trouxe que os consultórios os ambulatórios que tratam pessoas com VPPD ficam mais cheios durante o inverno, né? Então, nós temos mais pessoas menos expostas ao sol, nós temos um sol mais frio, a gente pode falar sobre isso, né, dessa forma, um sol mais frio, e, portanto, nós temos menos exposições à vitamina D, né? Temos variações do nível de vitamina D. Então, claro que no verão, pessoas que saem mais de casa, o sol está mais forte, tem uma predisposição menor a ter GPPD e recorrências, né? Mas acontece quando está mais frio e em épocas específicas do ano. Nós estamos realizando um estudo, viu? A gente costuma publicar sempre, tá? Os resultados do nosso projeto Vertigo, que a Dani já apresentou para vocês. E agora está 1 ano e 4 meses, e com uma colaboração incrível do Lázaro também, e estamos trazendo mais gente boa para trabalhar, né, nesse cenário. Tem a Alicia de Caruaru, que está estabelecendo parceria com a gente para fazer coletas, né, multicêntricas. Então, a gente está fazendo um amadurecimento aí das nossas, do nosso network, para a gente conseguir aumentar resultados e trazer mais informações. Mas a gente está fazendo um estudo controlado, tá? E é um estudo não aleatorizado, de grupos onde nós estamos trabalhando com idosos com hipovitaminose D e com o VPPB constatado, né? No caso da hipovitaminose D, com o exame de sangue. E estamos observando isso, tá? Que pessoas que suplementam e têm VPPB, né? Juntamente com pessoas que só fazem manobra, tem uma predisposição ali a acontecer alguma coisa. A gente vai concluir esses resultados depois para mostrar para vocês através de estudos, né, publicados, para vocês serem orientados aí pela prática clínica. Então, a gente tem alguns trabalhos publicados na área,
vocês entrarem na bio lá no meu Instagram, nós temos ali todos esses artigos disponibilizados, inclusive tem um artigo internacional, então a gente está sempre contribuindo aí com os nossos achados para a comunidade científica. E aqui ele fala isso, né, que pode ocorrer um processo de desmineralização óssea, que pode levar também a uma alteração da calcita, que é o produto lá da autocura. Tá? Então, quando perguntarem para vocês, vamos lá, por que que eu tenho BPPB? Eu costumo resumir assim, meu paciente. Fatores mecânicos, fatores metabólicos, né? Ou seja, alterações de colesterol, triglicerídeos, glicemia, fatores infecciosos, ou seja, neurite vestibular, tá? Fatores hormonais, né, porque nosso público maior são de mulheres maduras, né, e idosas, tá? Também trauma de cabeça, decúbito prolongado e alterações do metabolismo ósseo, associadas ou não à vitamina D. Está decorado já, gente. É assim que eu falo para o meu paciente, para ele entender as motivações de uma recorrência para a VPPB. Eu trago para vocês outra perguntinha para a gente falar um pouco mais sobre isso. E o paciente chega para a gente lá no consultório, né? Ele vai, claro, primeiro de tudo, fazer uma avaliação. Como que eu erro menos, Paulo? Como que eu sei e o que eu preciso perguntar para essa pessoa para e constatar de testes, né, para eu ter uma informação mais segura de que realmente é VPPB, né? Eu falo para vocês, não só eu falo, né? Eu sigo o que os grandes mestres nossos aí, e os guidelines, os consensos, falam para a gente. Eu falo para vocês que grande parte das informações que nós precisamos saber para formar uma hipótese diagnóstica segura estão na anamnese. Então, quando o paciente ele chega na sua frente, ele tem uma história muito típica para VPPB, vocês ficam muito mais confortáveis em terem como primeira opção uma prova de posicionamento para fazer a avaliação. Então, aquele paciente que ele fala assim para mim, Paulo, eu pergunto, a primeira pergunta que eu falo para ele, dona Fulano, seu Fulano, me conta um pouco mais sobre a sua cultura. Desculpa. Quando eles me falam assim, Paulo, a minha tontura acontece de manhã. Eu falo, opa, né? Eu dou um passo para frente para entender um pouco mais sobre aquela motivação. Aí eu pergunto assim, quando levanta da cama, quando está deitado na cama, ou quando você movimenta na cama, você percebe, né, que ocorre a vertigem e as coisas rodam, né, ou você ou as coisas? Ele fala, se ele fala que sim, eu já tenho um grande indício. Se ele fala que é rápido, que ao sentar na cama e passa alguns segundos, até mesmo minutos, e ele fala que ele fica mais seguro, eu tenho grandes indícios para entender que esse paciente tem GPPB. Então, é uma história muito típica e que não tem outros fatores que confundem ela. Pessoas que falam assim, Paulo, a minha cabeça fica grande, a minha cabeça fica cheia, eu perco memória, eu piso em nuvem, eu tenho tontura continuada a todo momento, minha tontura não para, é uma tontura moderada. Tudo isso não tem característica para BPPB. Inclusive, são bandeiras vermelhas, né? A gente tem que tomar cuidado, inclusive, na avaliação. Pacientes que têm essa história mais confusa, né? A minha primeira opção de teste é avaliação oculomotora. Lembrando, eu falei para os alunos no final de semana agora, Dani, que assim, eu não faço do meu consultório um laboratório de tortura. Eu falo que todos os testes que eu apresento para os meus alunos não necessariamente devem ser feitos com todas as pessoas, porque o paciente está tonto. Quanto mais eu estimulá-lo, pior ele vai ficar. Então, a anamnese, eu falo que ela é importante, porque ela vai orientar a minha primeira escolha de manobra. E se ali eu já tenho a informação que eu preciso para tomar de decisão clínica, pronto. Eu não vou ficar experimentando e enchendo, né, uma ficha de avaliação. Eu recebo já avaliações no meu consultório, né, de pacientes que levam de outros colegas,
onde eu fico com dó quando eu olho tudo aquilo que o paciente fez naquele local. Eu fico assim, nossa, coitado, né? E no final, uma VPPB típica. E ali fizeram estimulações, provas calóricas e um monte de coisa para ser uma VPPB típica. Então, eu falo que a gente tem que ter um pouco de empatia com as pessoas que chegam no consultório e claro que a gente vai esgotar as nossas possibilidades de avaliação clínica se o paciente até então mostrar a história confusa para a gente. Então, quanto mais testes eu fizer, mais seguro eu fico para entender o que esse paciente apresenta. Agora, se eu sei que na metade dos meus pacientes, até mesmo um pouco mais do que isso, ele vai apresentar VPPD, ele, como história típica, ele tem como primeiro, eu já faço como primeira escolha de teste clínico, provas de posicionamento. E ali, se eu encontro já uma VPPB, eu já faço a manobra e eu mando para cá. Agendo o retorno na mesma semana, para depois eu fazer as reavaliações, as novas provas de posicionamento e saber como é que foi a semana desse paciente. Então, se ele falar que os últimos 3 dias dele foi bom, não teve vertigem mais, e depois que ele se movimentou, ele ficou super bem e tal, tá super tranquilo. Eu faço a manobra, a prova de posicionamento. Se eu não encontrei mais estagno e vertigem, eu dou alta para essa pessoa já na semana seguinte, tá? Na mesma semana. Então, eu falo que a história ela é muito típica e ajuda a gente a entender mais sobre o problema dessa pessoa. Tudo bem? Depois a gente vai abrir no final para vocês, a gente conversar um pouquinho mais, tá? Eu tô perdido só no tempo, viu, Dani? Que eu tô aqui com tudo ligado, Ah, agora mas são 8h20, Paulo. E então tá, nós 9 vamos horas a gente levar tem em outro compromisso. consideração uns 10 minutinhos a mais Isso, por causa do nosso atraso no início, em função dos contratempos. Já deixei o exato. site aqui à direita, do link da bio do tratamento de tonturas. Vai tomando uma aguinha aí, que eu sei que Oh, você está maravilha. com gripe. E estou dando as boas-vindas para os demais que foram chegando depois, né? E que a gente Isso, ainda não muito tinha bom. conversado um pouquinho. Estou acompanhando aqui pela live do Instagram também, Isso, dá e um alô pro chamando o pessoal, tem uma galera pessoal, aqui. deixando o link, e escrevendo ali. Por isso que eu estou aqui com um olho no peixe e um no gato, tá, Paulo? Muito bem. Então, um abraço pessoal do Instagram também. Quem quiser ver os slides aí, vai nos stories meio da Dani. Vocês entram lá no link do Zoom e aí vocês conseguem ter a apresentação completa aí do que a gente está fazendo, tá? É Isso. uma palestra de lançamento do nosso curso sobre VPPB. Então, estou tudo ligado aqui também. Mas vamos lá, gente. Vamos continuando então. Eu já vou Então, até vocês deixar o entenderam, né? link do Simpla aqui para o pessoal, para quem quiser já ir Ótimo. olhando o programa, tudo tem bastante gente me perguntando o valor no privado. Nós fizemos Me um perguntaram a valor. semana inteira, né? Ô, Paulo, cadê Isso, o link? Eu quero fazer inscrição. Eu falei, gente, calma, vai ter uma palestra de lançamento e ali a isso. gente vai disponibilizar para vocês. Então, Por quê? a Dani vai adiantar. Nós queríamos deixar com 40% de desconto dos que estão aqui hoje, tá? Então, e depois vocês vão saber no final da aula também que a gente vai estar sorteando algo bem especial que nós vamos mostrar em seguida para vocês, tá bom? E aí eu já coloco aqui em seguida. Vai lá, Paulão. Muito Mais bem. uns 15, 20 É, minutinhos. não, sim, eu vou. Agora eu acho que está na parte mais da frente para o fim. Então, além da história típica que essa pessoa apresentar, tá? Ela tem que ter achados clínicos típicos também, para a gente saber que esse paciente tem uma VPPB tratável, típica, né? Então, a gente sabe que o listável ele obedece uma direção, tá? Para cada canal. A gente consegue, né, olhar para os olhos da pessoa e nós temos dispositivos excelentes que inibem a fixação visual da pessoa para que a partir dali a gente consiga ter um achado clínico mais evidente, mais seguro, tá? E além disso, nós temos também, né, a vertigem. É até engraçado, Dani, quando a gente faz a manobra, né? A hora que começa a unistágio, eu nem pergunto para a pessoa se está com vertigem, né? Eu falo assim, começou, né? Fala, sim, Paulo, começou. Aí depois, como o nistagmo, na maioria das vezes, é paroxístico, né? E depois ele vai diminuindo e se encerra, eu falo, terminou.
e o paciente lá embaixo no óculos fala assim, Paulo, como é que você sabe? Né? Então, a gente fala que quem dá para a gente as informações sobre a localização das otocônias, né? E quem dá para a gente também a segurança da onde esses cristais estão, né, é um nistagmo que a gente vai conversar bastante com vocês sobre isso no curso e com segurança a gente vai conseguir saber o que realmente está acontecendo. Até porque, dependendo da localização, dependendo da prova de posicionamento que você utilizar, tem um nistagmo atípico, né? Ou seja, você faz uma prova que espera um tipo de nistagmo e demonstra outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado para interpretar isso, porque pode ter outro canal envolvido, como pode nem ser uma VPPB típica, pode ser algo central ou outra condição. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação disso tudo. Eu publiquei esses tempos no Instagram, viu, ô Dani? Eu dei uma estudada por aí, estou trazendo o curso também, já um spoiler do curso, e tem grandes autores aí que estão hoje trazendo para a gente que as provas de posicionamento deveriam ser iniciadas pelo canal lateral e não pelo digital pai, né? Até porque quantas pessoas aqui que são mais experientes já fizeram prova de digital pai, bateram um estágio, né, horizontal e no final era uma VPV de canal horizontal. Então isso pode estar levando aí a uma falsa interpretação e até mesmo levando também a uma condição de espalhar esses cristais aí, né, do mesmo labirinto. Então, eu vou trazer para vocês mais detalhes disso no nosso, né? E também, como eu já disse, exclusão de outros distúrbios vestibulares. Então, tem outras condições clínicas, tudo que for atípico, tudo que não for vertigem, de característica rotatória, e não obedecer um nistagmo típico, nós temos que suspeitar, nós temos que levantar essa pessoa, fazer outros testes, né, para excluir outras possibilidades, para depois, então, a gente com segurança fazer as manobras e tratar. E eu adianto para vocês aqui, VPPV típica melhora com manobras. Eu já vou adiantar para vocês também. Você fez duas, três, cinco, seis, e a pessoa não melhorou, duvido que seja VPPV, né? Eu falo que a VPPV, ela resolve e resolve rápido, tá? Então, assim, você pode Inclusive, até eu ser. gostaria de fazer uma colocação, Paulo, com licença, que é Pois não, uma das áreas da minha paixão, é a migrânia vestibular, né? E ela é sim, muito, muito confundida com VPPB, porque muito. infelizmente muitos acabam fazendo um curso rápido, um cursinho assim, e já saem atendendo, sabem fazer DIC, sabem fazer Epley, e aí tentam fazer manobra no paciente que muito possivelmente eles identificam um nistagmo, mas não sabem identificar a diferença de multidirecional, desse Exatamente. nistagmo central, né? Até um E, nistagmo e essa que pendular. é E essa Uhum, que é a premissa aí do nosso curso online, tá? Então, adiantando o pessoal, tem muita gente chegando aqui também no Instagram e também trazendo o pessoal que chegou agora, né? Nós temos a ideia, eu e a Dani, de abordar dois públicos. Um sim. público que já tem uma experiência e que tem dúvidas e merece, né, uma ajuda quanto ao raciocínio clínico, e o povo talvez inexperiente que quer começar a entrar na área e que não está livre de fazer um curso presencial. Então, a gente não está aqui fazendo um curso online no sentido de que ele vai deixar você satisfeito aí com o que você vai aprender aqui. É mais para vocês realmente, né, terem Acompanharem o informações raciocínio para clínico ajudar. e saberem Exatamente. bem essa diferenciação, porque o Paulo é o nosso expert para apresentar os artigos de titrate, que é uma prática de anamnese direcionada para já fazer identificar essas bandeiras vermelhas, porque nós vemos uma necessidade urgente do pessoal que já fez alguns cursos, mas ainda tem uma dificuldade de fazer esse raciocínio. A própria Thalita, né, eu vou dar um exemplo, já fez curso comigo, já me acompanhou nos atendimentos, tanto nos programas de extensão, quanto nos atendimentos da universidade, familiares dela, em que ela mesma foi a monitora enquanto eu fazia um atendimento online na época da pandemia,
e que tiveram sucessos. Mas a grande diferença é o raciocínio, e é exatamente isso que a gente falou, tanto no primeiro curso de bases, que também tem o link para compra ali no site do Paulo, né? E depois eu ponho aqui para vocês, porque quem ainda está começando é preciso que conheça bastante dessa parte toda de anatomia, de anatomofisiologia. E assim, até hoje a gente fica fazendo cursos, congressos, e a gente fala assim: ah, é por isso que acontece isso. Então, Exato. sempre a gente vai aprendendo novas coisas, né, A Paulo? ideia é essa, né? Sempre trazer, compartilhar conhecimento, trazer novas informações. Eu acho que a gente, todo mundo cresce dessa maneira, né, Dani? Então vamos lá, só para que não perder aqui então o nosso tempo muito, até porque já convidando o pessoal aí que está no Instagram e também o pessoal que está aqui com a gente pelo Zoom, né? Que a partir daqui nós teremos também uma aula incrível hoje no nosso grupo de Otoneurologia Brasil com o Dr. Guilherme Dias, né? O fonoaudiólogo, então ele vai trazer para a gente boas informações sobre fotobiomodulação e acabando aqui eu corro para lá também, tá? Eu estou me sentindo importante, Dani, porque me ligaram agora há pouco. Ah, você vai estar disponível à noite? Eu não, eu tenho duas lives, né? Falei, olha, me senti importante hoje, né? Mas vamos lá. Critérios diagnósticos. Então, o que é uma VPPV típica, Paulo? O que a Barnes Society, né, diz para a gente que é uma VPPV típica? Canalitismo de canal posterior. Bom, então quando você tem ali no Deep Calpine, né, um nistagmo e ele é um nistagmo upbeat, e que ele tem um paroxismo, ou seja, que ele aumenta de tamanho, que ele diminui de tamanho até cessar rapidamente em poucos segundos, bom, temos uma VPPB do tipo canalitismo de canal posterior. Canalitismo de canal horizontal, mesma coisa. Quando nós fazemos supine Hall test, e esse paciente também apresenta um estagno, neste caso, geotrópico, né? Ou seja, se ele for geotrópico, se ele bate para o chão, teremos um raciocínio clínico que eu vou mostrar para vocês e comprovar para vocês por que o estagno geotrópico ele é rápido no sentido de que qual o caminho que ele toma no canal horizontal, se ele faz um estímulo ampolípeto ou ampolífugo no canal horizontal, para gerar um estímulo ou uma inibição, para esse olho primeiro ir para cima, né, pro teto, na fase vestibular, e depois ele bater rápido e também curto para o chão, no caso geotrópico. Então, tem toda uma sequência, né, de figuras que vai justificar para vocês que ainda tem dúvida em avaliar canal horizontal. Temos ainda, né, como típico, a cupulolitise de canal horizontal, que já são cristais aderidos na cúpula que pende sobre o tricúlo, gerando um estímulo ampolípeto para o outro lado, que eu viro a cabeça, né? E, portanto, eu vou justificar para vocês por que o nistagmo apogeotrópico ele acaba sendo persistente por A mais B, vou entender isso definitivamente, tá? E ele trata também como possível VPPB resolvido. Aquele paciente que ele tem a história, chegou para você e não tem mais o achado, né? Então, tudo isso é típico. O que é atípico? Olha que interessante, falei para vocês. Eu falei, é possível, mas é inviável, né? Canal anterior, canalitise, cupulolitise, ele nem cita cupulolitise de canal anterior, para ter uma ideia aqui, né? Então, canalitise de canal anterior, né? Cupulolitise de canal posterior, né? Não é um negócio tão comum, não é um negócio tão fácil de tratar, nem tão típico, tá? Até a avaliação, até o diagnóstico dele acaba sendo mudado. Eu vou trazer para vocês, né? Eu trouxe spoiler semana passada na confecção dos slides, sobre o meio de Halpine. Qual que é a posição que deve estar a cúpula no meio de Halpine para o diagnóstico correto numa cúpula litíase, tá? Vou trazer para vocês também informações sobre litíases de múltiplos canais, e aqui vai ser também como atípica, ou aquilo que não está confirmado, mas não é possível ver PPB. Então, são critérios diagnósticos que a gente sabe que podem justificar uma VPPB típica de uma atípica. E vamos abordar isso, claro, durante o sábado inteiro aí, trazendo essas informações. Rapidamente, para terminar, tá? Não vou perder tempo muito aqui, mas eu vou trazer para vocês algumas novidades, né? Eu trouxe num curso que a gente deu com a Dani aí,
na verdade foi uma palestra, né, Dani, sobre VPPD, onde eu trouxe para vocês o Dick Halbach carregado, né? Então, para quem não participou dessas apresentações, eu fiz ontem, viu, Dani? Eu tinha uma paciente com uma VPPD típica na história, né, de canal, uma história típica de VPPD, e quando eu fiz as manobras, as formas de posicionamento, quando me mostrou, né, VPPD, eu falei, não, não é possível. É uma história muito bonitinha para VPPD, para não ser VPPD. Dona Fulana, senta de novo aqui. Aí eu fiz com ela isso aqui, né? Que é o carregamento dos cristais mais próximos da ampola. Pode ver que você deita a cabeça da pessoa, você mantém durante pelo menos aí 30 segundos para todas as mitocôndrias que estão espalhadas no fundo do canal posterior se acomodarem próximo, né, da ampola deste canal, e depois, como se fosse um amontoado de otocônias, elas fazem um fluxo mais uniforme e um caminho mais comprido, dando para você, isso que eu constatado por artigo científico, tá, por pesquisa, né, você tem um achado mais evidente para a conclusão aí do seu diagnóstico. Então, aqui é uma novidade para vocês, né? É o de Alpine carregado, e eu vou trazer mais informações para vocês sobre ele com os gráficos, né, desse artigo, com outros detalhes, para a gente entender melhor isso lá no dia 21, tá? Tenho também aqui uma manobra que eu não conhecia, uma adaptação de manobra, né? Ano passado, lá no Disney Expert, nós tivemos a presença do Dr. Mark Strupp, e ele está fazendo um estudo sobre as manobras no sentido de otimizá-las, tá? E ele traz o Semon Plus, e eu vou trazer para vocês aqui, depois a gente vai conversar melhor sobre ela lá no nosso evento no dia 21, tá? Então, o paciente, ele deita na mesma maneira que ele deitaria na Semon. Só que, em vez de fazer uma extensão do pescoço de 30 graus, a gente coloca o braço para fora da máquina e faz uma extensão de 60 graus. Qual que é a premissa? Que as mitocôndrias elas ficam mais próximas do utrículo, né, na cruz comum, quando você deita o paciente nessa condição. E ali, claro que a ideia é que a manobra seja mais efetiva quando nós realizamos a partir daí o movimento da pessoa para o outro lado, tá? Então, a manobra de Simon Plus, vou até repetir para vocês, tá? Ela sai da premissa que aonde você deita a pessoa, ao invés de você deitá-la a 30 graus de extensão do pescoço, você, entende comigo, né? Você deita o labirinto mais no sentido de que os cristais eles ficam mais próximos da cruz comum e muito mais fácil quando a gente faz a manobra, né? De você acertar o triclo pela cruz comum do que se você fizesse a 30 graus convencionalmente, tá? Então aqui você tem muito mais possibilidade de acertar. Não é uma manobra que eu uso muito, tá? Eu falo que o Semon nunca é minha primeira escolha, tá? Minha primeira escolha sempre é a manobra de Epley. Nós temos evidências fortes que falam que ela ajuda bastante, tanto para cada litíase quanto para cúpula litíase. Mas sempre quando eu tenho dificuldade, eu tenho a manobra de Semon e agora Semon Plus como segunda ou terceira alternativa para execução quando necessário. E aqui eu trago para vocês a Jacobino modificada também pelo Dr. Mark Strupp, né? Então, a diferença da Jacobino convencional para essa Jacobino modificada é que ele pula a segunda etapa, né? Então, você não faz aquele movimento de colocar o queixo aqui na altura do manúbrio da pessoa. Você deixa as outras folhas descerem até o fundo do canal e você, a partir daí, quando elas acomodarem, você senta o paciente e mantém a cabeça dele para baixo, pulando a segunda etapa da manobra de Jacobino, tá? E aqui você já consegue ter o reposicionamento quando temos o canal anterior, tá? Lembrando que é muito difícil fazer essa manobra no sentido de que nós não temos tantos pacientes que aparecem no nosso consultório para a realização dessa manobra. Muito bem. Dani, eu tentei cumprir meu horário aqui, eu perdi os minutos ali pelo contratempo no computador, mas eu estou aberto aí a bater um papo rápido com o pessoal que está aqui no nosso Zoom.
dando um salve também para a galera aqui do, 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 do Instagram. Tem ó, um grande mestre meu aqui, doutor Evandro Sauro, faz muito tempo que eu não o vejo. É uma pessoa que mora no meu coração. Grande abraço. Né, minha prima, Rúbia, meu amigo Celso também está aqui, ex-alunos, né, a Cíntia Rattori, a Carla Letícia, colega de faculdade, uma galera muito boa que está aqui no Instagram, viu, Dani? Ai, que legal. E muito bom, muito bom. Um abraço a todos aí. A gente está para contextualizar para vocês, tá? Estamos aqui no Zoom fazendo uma palestra de lançamento sobre o nosso curso de VPPB e aqui eu já beludo abri o Instagram também para compartilhar com os colegas aqui, tá? Muito Dani, eu bom, vou parar minha muito bom. apresentação para ouvir todos, tá? Tá bom, deixa eu fazer um print aí. Ah, daqui a pouco. Pessoal, vamos fazer um print agora, então, enquanto a gente conversa um pouquinho. Deixa eu tirar o pin aqui. Quem Eu falei dá para uma os tapeada no colegas, cabelo aí, eu fiz até um. eu falei para os colegas aí da Latinoamérica que eu ia falar mais devagar, mas eu nunca consigo falar devagar, viu? Então, desculpem aí se não conseguiram entender. Después de la pandemia, muchos de BPPB, canal posterior, canal lateral. Y bueno, estuve en el Brasil también con el doctor Sume Maya en Porto Alegre y Muito interesante, bom, aprendí mucho, muchos de muito. ustedes, sí. Eu Eh, tive nesse evento também e foi um evento que a gente, essas manobras que eu trouxe de atualização hoje, o Dr. Marcos Trupp apresentou nesse evento, né? E depois tive o cuidado de fazer a leitura dos artigos, né? Para trazer depois, tanto para a prática clínica, quanto também para os colegas aqui no Brasil que trabalham na área, né? Então, esses congressos eles trazem grandes novidades para a gente. Paolo, una pregunta yo tengo. En el canal lateral, ahora la maniobra del doctor Sumemaya, ¿lo usan tanto para canalolitiasis como para cupulolitiasis? ¿Tú lo haces igual? O Vamos lá. Daniela, ustedes lo aplican la maniobra de Sumemaya para ambos. Yo generalmente É, vamos, no comienzo por la maniobra de Sumemaya, sino que si tengo un geotrópico, una canalolitiasis, comienzo por Buffoni y después paso isso. a Sumemaya. Sí. Isso. Eu num domingo, né, num domingo qualquer, eu estava almoçando com a minha esposa, de repente eu olho meu WhatsApp, Dani, uma mensagem do Dr. Zuma, né? Eu arrepiei o meu corpo inteiro, né? E ele falou, Paulo, eu tenho aqui para você uma publicação, né, de uma manobra, que é a manobra de Zuma, né? Também estou publicando que serve para canalitia, né? E, portanto, você pode começar a pensar em utilizar. Eu vou trazer para o senhor assim, doutor Fred, a minha primeira opção ainda acaba sendo a manobra de Buffon, até pela simplicidade da manobra. Não que a manobra de Zuma seja complexa, pelo contrário, a manobra de Zuma ela é muito fácil de ser realizada e tem, né, uma justificativa, né, anatômica, né, de reposicionamento dos cristais para uma canalitíase, né? Só que, às vezes, por um costume que ele já tem, eu tenho uma primeira opção, a manobra de Buffon para canalitíase, tá? Se eu ver que eu não tive sucesso, eu sempre mudo a manobra, né, com o mesmo raciocínio anatômico para tentar ver se eu consigo ter mais sucesso. Então, minha primeira opção para canal posterior, tanto para canalitíase quanto para cupulolitíase, por exemplo, sempre vai ser manobra de Epley, sempre. Só que se eu tenho insucesso na manobra de Epley, minha segunda opção é Temon. Do mesmo modo, minha primeira opção para canalitíase de canal horizontal sempre vai ser a manobra de Buffon. Como segunda opção, agora nós temos a manobra de Zuma, mas já está comprovado por artigo científico, né, por método científico e também por uma questão anatômica, né, 3D, de que funciona uma ou outra. Ujú. Inclusive com uma rotação ao lado contralateral para iniciar. Então, teria até essa zuma modificada, né? Estou correta? Exatamente. É isso Uhum, mesmo. uhum. Né? Mas é assim que eu procedo, mas quem optar por fazer
a manobra de zoom para todas as disfunções, né, de canal horizontal, acaba sendo mais fácil, né? Eu tenho É. uma disfunção de canal e o zoom ele traz a premissa da seguinte maneira: ele fala assim que a única manobra que é para o lado contrário é a bufone. Então acaba Aham. confundindo isso um pouco o clínico. E que se utilizarem a manobra deles, a gente padroniza que todas as manobras são para o lado afetado. Então ele tem também essa comoção aí de trazer essa informação, né, para facilitar o clínico. Então, assim, gente, tem canal horizontal, a Zuma corrige tanto canalitíase quanto cupulolitíase. Ujú. Muito bem. Mais alguma pergunta? A Carla fez curso comigo agora fim de semana, a Rosane está sempre presente também. Ustedes usan el video Prensil para la reposición, porque eso es muy Eu importante, el seguimiento de cómo van el nistagmus nos va diciendo para dónde va el otolito, si va hacia la plus común o exatamente. si se está regresando. Entonces É, eso para nosotros es muy importante el video Prensil durante las maniobras. a gente tem uma certeza, uma segurança maior da execução da manobra quando nós vemos a mudança do nistagmo durante a realização da manobra. Então, a gente sabe, através de correntes ampolífugas e correntes ampolíficas, que você está deslocando os cristais para o caminho correto. Então, o ideal sempre é que você realize, né, as manobras com o vídeo Frenzel, no sentido de você estar sempre acompanhando, né, as posições que você faz com a pessoa, para que a partir dali você tenha uma segurança maior de que houve a reposição canalítica, né? Então, recomenda-se muito aí a utilização de vídeo prévio. O que vai acontecer, doutor Fred, é que muitos colegas nossos aqui não têm o vídeo prévio, né? Não é uma realidade de todos os consultórios de medicina, de fonoaudiologia ou até mesmo de fisioterapia, tá? Então, alguns usam as lentes de Fresnel e fica difícil acompanhar até quando você vira a cabeça da pessoa no plano para baixo, né? Você não consegue acompanhar o nistagmo por aí, tá? Então, a gente fala que a segurança do diagnóstico acaba dando para a gente maior confiança do tratamento, da escolha da manobra, independente se a gente conseguiu acompanhar o nistagmo ou não. Fez o diagnóstico certo, faça a manobra correta, você vai ter resultado. Bueno, yo cuando comencé, yo les digo que estoy 3 años en esto del vértigo. Yo creo que 1 año y medio Sim, solamente tenía los lentes de Frenzel y no tenía el video Frenzel. Entonces tampoco no es que es un requisito como decir que uno tenga un video Frenzel para hacer reposición, no. Lo puede hacer como tú lo estabas haciendo, Paolo, ahí también a simple vista, sí. exato. A ideia é essa, você tem uma segurança maior na história clínica, um achado mais forte no diagnóstico, né, na prova de posicionamento, você faz a melhor escolha de manobra para você fazer a execução. Eu estou lembrando aqui de uma frase, se eu não me engano, é do Dr. Halmag, que ele fala que você avaliar uma pessoa sem um vídeo preso é igual você avaliar um pulmão sem o estetoscópio, né? Um coração e um pulmão sem estetoscópio. Não dá para avaliar, né? Então, a gente, quando vai dar cursos pelo Brasil e as pessoas não têm os dispositivos, eu sou muito sincero para falar para os meus alunos. A gente começa assumindo um viés. Nós começamos assumindo um erro. Vocês não têm o equipamento básico e adequado para vocês terem segurança, né? Então, vamos assumir isso para depois de começar a conversar um pouco sobre o que fazer a partir daí. E eu oriento, né? O pessoal, a Carla está aqui, ó. Eu oriento o pessoal depois a buscar pelo menos uma lente de freio para ter uma segurança maior aí nas avaliações, tá? Mas a gente assume esse erro aí quando nós não temos nenhum dispositivo que iniba a fixação da visão. E claro que o vídeo freio sempre ajuda. Oi, professor, posso falar? Porque eu não sei onde é que levanta a mão aqui. Pois não, Paula, seja bem-vinda. Tudo bem? Professora, há muito tempo atrás eu tinha conversado com a Daniela já, né? E eu fiz a formação pela Faculdade Inspirar, né?
E lá na época eu tive dificuldade, no entanto que eu entrei no grupo porque eu tenho a especialização de lá, porém eu não tive a vivência de BPPB na infância. E eu tive uma paciente que eu atendi há pouco tempo, e esse é o motivo de eu estar aqui hoje. Eu comprei o curso já do Simples, já vou fazer parte do grupo. Porque a minha grande dúvida é na pediatria. E a Daniela falou, não, mas é igual. Eu falei, mas é uma grande dúvida que na época não me foi abordado. E aí, por isso que eu estou aqui hoje e saber um pouco mais, trilhar essa área, né, desbravar a área pediatria, porque às vezes aparece pra gente que para mim foi uma surpresa aparecer uma criança de 7 anos para mim, porque a maioria eram adultos, né? É, eu falo para você assim, Paula, a minha experiência é muito pouco com crianças, no sentido de que realmente aparecem pouco, no sentido de que não tem uma informação adequada, né, para os pais sobre a ocorrência, sobre a clínica, né, da VPPB, e talvez isso atrapalhe, inclusive, o tratamento, e muitas crianças talvez resolvem isso espontaneamente, com movimentos, né, e acabam até mesmo se livrando numa etapa aí da vida, tá? Mas eu atendo a sua demanda aí, porque a Dani já me trouxe a sua demanda, né, de pediatria. Eu já busquei um artigo científico bem bacana de revisão sobre esse assunto, e eu trago alguns tópicos ali para trazer para vocês informações sobre a pediatria. O que eu posso adiantar para vocês é isso, tá? É que nós temos uma dificuldade da avaliação, não da avaliação, desculpa, mas esse paciente chegar até o consultório, né, por falta de informação para os pais, né, do que está acontecendo, tá? Por falta, às vezes, de capacitação profissional para fazer uma prova de posicionamento correto, ter um diagnóstico. Então, às vezes, o cara até vai para o hospital, a criança, né? Até vai para um centro, né, de médico ou fisioterapêutico ou fonoaudiológico, só que não tem, às vezes, uma pessoa que faça corretamente a abordagem para o diagnóstico, né? E pode acontecer bastante por concussão, criança briga, criança se machuca, criança cai, levanta, né? E o que eu posso adiantar para você, e a gente vai trazer mais detalhes disso na apresentação, é que as abordagens de avaliação e as abordagens de tratamento acabam sendo, por enquanto, até mesmo por uma, vamos dizer assim, para vocês, por uma falta mesmo de dedicação no assunto, as abordagens acabam sendo igual dos adultos, tá? Não tem abordagem diferente para provas de posicionamento e para provas e para novos tratamentos do que de um adulto, tá? Mas eu trago mais detalhes para vocês depois sobre a epidemiologia disso, sobre a abordagem com a criança, e a gente vai ter mais detalhes para poder ajudá-la, e eu faço assim, eu incentivo você seguir na área da pediatria, e eu quero que você compartilhe com a gente, inclusive, os seus achados aí, para que a gente consiga ter mais informação sobre isso, já que a literatura é super escassa e também tem pouca clínica, né, que a gente faz aí para esse público, para essa população. Então, parabéns aí. Obrigada, viu? Mais alguma dúvida, pessoal? Já tem mais gente aqui me pedindo o link. Já vou colocar no nosso Muito grupo de bom. vertigem também. Isso, E foi no grupo aqui no. Isso. isso, agradecer você, Paulo, pela exposição, pela disponibilidade. Dizer para o pessoal que a gente permanece à disposição de vocês nessas semanas que antecedem o dia 21 e depois também nas semanas seguintes e chamar o pessoal para vir para o grupo, né? Esse grupo que a gente montou já desde antes do curso 1, que foi o de bases, e mantivemos ele para esse segundo, vamos manter para o terceiro, para discussão de casos clínicos, e inclusive já lá no grupo já tem um bilhetinho, já um convite para o pessoal se inscrever e que todos vão estar concorrendo à oportunidade de ganhar um protótipo 3D, aquele labirinto que tem então os canais. Na época que eu estive no Canadá, eu imprimi muitas bases e daí nós mesmos montamos, meu marido e eu, os protótipos aqui
e pretendemos, então, nós temos especialmente para os que se inscreverem, né, para o curso do Paulo. Relembrando, então, que é com 40% de desconto entre hoje e amanhã, e é uma chance de, com R$ 199, né, fazer esse curso de alto nível, com a didática que o Paulo tem, com a experiência que a gente tem de mais de 20 anos. Realmente está sendo um presente, né, Paulo? Porque nós queremos que as pessoas tenham acesso a um conteúdo de raciocínio clínico e não uma abordagem técnica de vai lá, aprende a fazer, vira a cabeça, vai. Então, quem se inscrever para esse curso, Exato. saiba que está se inscrevendo para uma elaboração de um raciocínio clínico, porque Paulo e eu pensamos da mesma forma, e é por isso que a gente trouxe para vocês, reforçando que quem não tem muita experiência na área, a gente indica que comprem ou estudem com os conteúdos que vocês têm, conteúdos disponíveis na internet, mas é preciso para esse curso de BPPB que você tenha conhecimentos sobre anatomia, fisiologia, porque o Paulo vai falar de utrículo, vai falar de canalolitíase, vai falar de cupulolitíase, e você vai falar o que é cupulolitíase, o que é canalolitíase. Então, esse é um conhecimento básico necessário, então, para o curso. Posso comprar e deixar armazenado para eu assistir nesses próximos 3 meses? Pode, né? Porque você vai ter ele disponível pelos próximos 3 meses. Mas quanto antes você começar a estudar, nós temos um tempo aí de 11 dias para que você esteja, né, craque lá. Então, revisa conteúdos que vocês já tiveram, disponibilizamos, inclusive a gente pode disponibilizar aqui no grupo mesmo, né, Paulo? Alguns PDFs de Eu tenho lido bastante coisa, introdução. Dani. Isso, Conforme eu for utilizando os artigos para eu preparar os slides, eu vou disponibilizando lá no grupo também, tá? Então, assim, isso. gente, só para reforçar, nos ajude na divulgação, tá? Conforme vocês forem Isso. vendo que está aparecendo para vocês no Instagram, né, em algum lugar, manda para os colegas de vocês, compartilha na rede social de vocês, para a gente fazer um evento bem grandioso, bem bacana, para Uhum. fazer um trabalho bem legal, tá? Então, eu te Certo. agradeço bastante. Pessoal, nós vamos finalizando então, porque em 2 minutos o Paulo entra na reunião e aí vamos assistir o Guilherme. Então, no grupo Otoneurologia Brasil, quem ainda não participa do grupo e quer acessar, tem Muito no bacana. próprio site do Paulo, tem o link do Telegram, vai lá e o Paulo já disponibiliza para vocês, né? De repente, Paulo, manda ali no nosso grupo, de repente, amanhã ou depois, aí Vou o colocar, link vou, do Telegram, tá bom? pode deixar. O link do Telegram, tá bom? Um abraço a todos e boa noite, gente. Gente, obrigado, viu? Muito bom, viu? Parabéns aí. Tchau, Obrigada, tchau. Paulo, parabéns. Obrigada, Fred. Obrigada. Sucesso, então. Obrigado, Paulo. Obrigada, Daniela. Graças, Obrigado Venha, doutor. a todos. participe conosco e nós estamos juntos aí, tá bom? O que precisar da nossa parte, pode contar conosco, viu, Daniela, Fred? una pregunta, una pregunta. ¿El curso en qué ciudad es? Não entendi. El curso que dan ustedes, Paolo y tú, ¿en qué ciudad? City. ¿Qué ciudad de Não, vai ser Brasil? online. Vai ser Online. online. Ah, es online. Oh, ya. Online. Ok, ok. Isso. Ok, Nós vamos, Fred, eu mando para você, ya, me dá um oi ali pelo grupo Geno, diz ya. oi, e aí eu já Ok, lhe mando o link do Simpla, ok, tá? ok. Vai ser no dia 21/10. Ya, muchas gracias. Eu coloquei, Obrigado, inclusive, para ter a obrigado. tradução lá para inglês Sí, e espanhol do ya. conteúdo, do que Ok, tiver, tá bem? ok. Gracias. Um abraço, Graças. tchau. Abrazo. Obrigada, Paula, Rosane. Estou vendo aqui as mensagens de vocês agora, viu? Muito bem. Se alguém quiser ainda
tirar alguma dúvida, eu permaneço aqui. Querem conversar? Ana Célia estava com a gente no de base, né, Ana? Catarina também. O Luiz.